galera, beleza? Vamos estudar um pouquinho sobre o sistema nervoso, né? Esse livro aqui, na verdade, é uma apostila, ela é bastante antiga. Na época da faculdade, eu tive ela como básico, né, para ter esmiuçar, vamos dizer assim, o conhecimento, porque o sistema nervoso, seja ele o simpático ou parasimpático, quando a gente coloca ele no conhecimento dos medicamentos, né, é um pouco complexo, né, o entendimento através dos livros. Então, eu vou trazer primeiro essa apostila aqui. Quem quiser adquirir a apostila, eu vou estar disponibilizando ou através de e-mail ou através do WhatsApp. Vou ver como é que eu vou fazer isso aí. Mas de imediato, é uma apostila bastante interessante. Deixa eu posicionar aqui a imagem aqui. Pronto. Vamos lá. O sistema nervoso no organismo humano, ele controla e coordena as funções de todos os sistemas do organismo, como também, ao receber os devidos estímulos, ele tem a capacidade de interpretá-los e desencadear respostas adequadas aos respectivos estímulos. Olha só, aqui ele diz que o quanto é importante você ter o sistema nervoso, né, fisiologicamente, com a introdução da farmacologia. Esse entendimento do sistema nervoso, ele de fato, né, ele controla todas as funções do sistema do nosso organismo, ou seja, o cérebro, os pulmões, os rins, né, o coração. Então, todos os sistemas ele é controlado pelo sistema nervoso. Daí, eu já deixo ciente que o quanto é importante a gente ter esse conhecimento, né, devido às interações medicamentosas. A gente sabe que existe várias interações medicamentosas e não só os medicamentos controlados, né, que atravessa a barreira hematoencefálica, mas como todos os medicamentos, né, porque a interação medicamentosa ela está tanto correlacionada à questão do sistema nervoso central por atravessar a barreira hematoencefálica, como também através do metabolismo, né, do fígado. Mas isso a gente vai desenvolvendo esse conhecimento ao longo dos nossos estudos, que de imediato vai ser sobre o sistema nervoso central e a gente vai sempre estar voltando nisso aí. Beleza? Aí ele diz aqui que ele desencadeia, né, ele tem a capacidade de interpretar e também, com isso, ele desencadeia respostas adequadas a cada estímulo. Ou seja, o sistema nervoso ele é inteligente, obviamente, e isso ele dá uma resposta motora, né, através das interpretações que o sistema nervoso ele recebe. Enquanto muitas funções no sistema nervoso dependem da vontade, que são os voluntários, muitas outras ocorrem sem que tenhamos consciência, que são os involuntários, dessa integração com o meio ambiente. Essa parte aqui eu vou explicar um pouco melhor mais lá na frente, né? Aqui é só um resumão. O sistema nervoso no organismo humano ele é dividido em sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele compreende de cérebro, cerebelo, bulbo e medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico ele consiste em todos os neurônios aferentes sensoriais e eferentes motores. No sistema nervoso periférico, o sistema nervoso sensorial e motor, olha só, grava aí. No sistema nervoso periférico, os nervos O sistema nervoso periférico consiste em todos os neurônios aferentes, sensoriais e eferentes motores. No sistema nervoso periférico, os nervos sensoriais e motores são constituídos por feixes de axônios. A maioria dos nervos é mista, sensitivos e motores. Os nervos são considerados cranianos quando partem do crânio e os espinhais quando partem da medula.
a gente vai também vai aprimorar esse conhecimento um pouco mais lá na frente. Os gânglios, eles podem ser aferentes ou eferentes, sendo que os aferentes são os cranianos e espinhais, e os eferentes são os autônomos. O sistema nervoso periférico eferente se subdivide em sistema nervoso somático, voluntário, e sistema nervoso autônomo, involuntário. O sistema nervoso autônomo é também chamado de visceral, vegetativo ou involuntário, porque se encontra em grande parte fora da influência do controle voluntário e regula importantes processos do organismo humano, como todas as secreções exócrinas ou algumas endócrinas. A contração e o relaxamento da musculatura lisa, os batimentos cardíacos e certas etapas do metabolismo intermediário, como a utilização da glicose. Olha só, ele está dizendo aqui o quê? Que o sistema nervoso autônomo, o autônomo que ele é involuntário, né, ele é também chamado de visceral. O que é um sistema involuntário? O sistema involuntário é aquele onde os nossos órgãos ele agem por si só, né, sem a sua vontade, ou seja, eu estou com vontade que o meu coração ele bata mais acelerado, ou ele então reduza os batimentos cardíacos. Então isso não acontece, porque aí seria uma vontade voluntária, né? Não é o caso. No caso é o sistema nervoso somático que age dessa forma. Os meus movimentos aqui, ó, de virar o pescoço, de mexer as mãos, de andar, ir para frente e voltar, né? Então isso se chama sistema nervoso voluntário, que é o somático. O autônomo, ele é o involuntário. Beleza? Aí ele disse aqui que ele é também chamado de visceral ou vegetativo, porque ele encontra em grande parte fora da influência do controle voluntário e regula importantes processos do organismo humano, como todas as secreções exócrinas e algumas endócrinas, a contração, relaxamento da musculatura lisa, os batimentos cardíacos, certas etapas do metabolismo intermediário, como a utilização da glicose. Beleza? Pode-se afirmar que a função do sistema nervoso autônomo é regulação do sistema nervoso cardiovascular, digestório, respiratório, temperatura corporal, metabolismo, secreção de glândulas exócrinas e algumas endócrinas, como falo lá em cima, e, portanto, manter constante o ambiente interno em homeostasia. Eu vou pular essa parte aqui, vocês ficam à vontade para ler, que ela de fato, ela fala praticamente isso aqui, ó. Embora para fim de estudo citamos, essa parte aqui ele está dizendo que o sistema nervoso autônomo ele foi criado pelo fisiologista britânico, né? Ele disse que ele acredita que os seus componentes funcionariam em considerável grau de independência do restante do sistema nervoso. Aqui, ó. Embora para fim de estudo, citamos apenas a divisão do sistema nervoso autônomo, como parasimpático e simpático. Isso é, de fato, muito interessante e que é realmente o que a gente traz mais na prática, né? Que é a parte da parte simpática e a parte parasimpática, onde a gente tem o parasimpático agonista e antagonista e o simpático agonista e antagonista também. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Pois são incapazes de funcionar sem um sistema nervoso central. Existe também um sistema nervoso entérico, que possui capacidade de funcionar sem o sistema nervoso central e consiste em neurônios situados nos plexos intramurais do trato gastrointestinal, embora também receba fluxos do sistema parasimpático e simpático. Ele diz aqui que existe também um sistema nervoso entérico. É bom dar uma aprofundada nisso aqui, vocês aí depois, que a importância desse sistema aqui, né, devido a algumas vitaminas. A falta de vitamina, principalmente a vitamina B12,
né, a cianocobalamina e a metilcobalamina, o complexo B, de forma geral, ele acaba deixando a pessoa com uma sensação de depressão, né? E muitas vezes, muitas pessoas têm esse efeito depressório, essa sensação de fraqueza, desânimo, acha que é mental, né? É um problema neurológico, onde na verdade muitas vezes é falta de algum tipo de vitamina. A absorção dessa vitamina ela não está acontecendo devido a algum excesso ou excesso de medicamento que a pessoa faz uso, ou utilização de bebida alcoólica em excesso. Então, algumas vitaminas ela deixam de ser absorvidas, né? E o sistema nervoso entérico, ele tem uma parte que ele fala sobre isso que é bastante interessante. Outra coisa que eu lembrei aqui, ó, deixa eu voltar. Ele diz aqui o seguinte, você lembra aqui que eu falei aqui do sistema nervoso autônomo, né? Que ele age de forma involuntária. Aí ele diz aqui que o relaxamento da musculatura lisa, né? Quando você fala de musculatura lisa, ele representa em algumas partes do nosso corpo. Então, nos olhos tem musculatura lisa, nos corpos cavernosos tem musculatura lisa, no coração tem musculatura lisa, nos rins tem musculatura lisa. Então, algumas partes do nosso corpo tem musculatura lisa. Isso chama atenção, né, o uso de alguns medicamentos que pessoas utilizam para um determinado fim e futuramente, com o uso prolongado, esse medicamento pode trazer risco para a saúde. Vou dar um exemplo, Tadalafila. Tadalafila ele é um medicamento que ele age na musculatura lisa. Então, assim, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso e aprofundar esse conhecimento. Que o Tadalafila, ele não é só um medicamento para a atividade sexual, né? Ele tem uma ação direcionada para outra situação também, né? E com isso, em excesso, você pode estar prejudicando a sua saúde, beleza? Isso aqui é só uma dica para você ver o quanto é importante você estar estudando o sistema nervoso, que ele envolve vários medicamentos, não só o sistema nervoso, não só os medicamentos propriamente do sistema nervoso central, ok? Aí ele diz aqui que os sistemas parasimpático e simpático eles exercem ações opostas, por isso que ele fala lá do equilíbrio, da homeostasia, né? E exerce funções opostas em algumas situações, por exemplo, no controle da frequência cardíaca, o controle da frequência cardíaca. Então você tem uma frequência cardíaca que ela fica um pouco alterada, consequentemente você precisa que tenha algo, né, para que a sua frequência cardíaca ela volta ao normal, se estabiliza. Então por isso que ele diz que ele tem uma ação para acontecer e uma ação para reduzir, né? Ele funciona de formas opostas. Na musculatura gastrointestinal, mas não exercem ações opostas em outras situações, como relação às glândulas salivares e o músculo ciliar. A gente vai estudar isso aqui, a gente vai entender que tem medicamentos que são utilizados, né, para reduzir a salivação, né, da pessoa, seja ela quando está acamada, seja ela quando tem algum problema neurológico, né, uma criança ou um adulto que está acamado e ele não tem controle na sua salivação, né, você precisa deglutir a saliva. Aí tem medicamento como a atropina que você pode passar aqui atrás da orelha, que vai reduzir a salivação, ou a atropina colírio também, né? Tem pessoas que utilizam abaixo da língua do paciente, e aí essa salivação ela é reduzida, entendeu? Vamos lá. Enquanto a atividade simpática aumenta o estresse, a atividade parasimpática ela predomina durante o repouso e saciedade. Olha só, esse
essa apostila e todas as outras apostilas que eu venha a postar, né, a comentar, vai ser sempre nesse direcionamento. Eu vou estar estudando, né, aqui é um estudo, e eu vou estar voltando, por isso que o vídeo vai ficar um pouquinho grande. Eu vou estar voltando e explicando, né, na verdade, trazendo para a prática, para o dia a dia, né, a prática hospitalar, medicamentos da área hospitalar, eu vou mostrando como se usa, na verdade, lá, né, não é como se deve usar, porque quem faz isso é o médico. O médico que ele tem toda a autoridade e propriedade de falar como deve ser feito o uso do medicamento. Nós farmacêuticos estamos aqui para fazer dispensação do medicamento, fazer a orientação do medicamento, trabalhar em conjunto com o médico para saber se o medicamento tem algum tipo de interação medicamentosa, para saber se esse medicamento ele pode ser armazenado há quanto tempo. Então, assim, a prescrição ela é médica, né? Nós estamos aqui para ter uma ou outra linha de pensamento, né? Mesmo tendo todo o conhecimento, mas nós não temos autoridade para isso. Mas com a experiência que a gente vai adquirindo trabalhando nos hospitais, a gente vai observando a diluição, como é feita a diluição desse medicamento, em qual momento esse medicamento ele pode ser administrado, né? E aí facilita o entendimento de eu estar lendo aqui, fazendo a leitura e ao mesmo tempo estar passando para vocês como de fato esse medicamento ele é aplicado, né, no leito cirúrgico. Vamos lá. Ele diz aqui o seguinte, que a atividade simpática ela aumenta o estresse e a atividade parasimpática ela predomina durante o repouso e a saciedade. Eu lembro que na época da faculdade, quando eu lia isso, essa parte aí, que colocava um menino correndo, né? E esse menino falava que era atividade parasimpática. E quando ele parava, ficava em repouso, falava que era uma atividade parasimpática. Isso me deixava confuso. Eu não conseguia entender essa situação. Então, eu vou explicar para vocês aqui, na prática, né, como isso acontece. Eu acredito que vai ficar um entendimento e vai ficar melhor. Imagine, olha só, a gente tem medicamentos, que aqui está falando de simpático e parasimpático, que eles têm atividade simpática. O nosso organismo, o nosso corpo, de modo geral, o corpo humano, né, falando propriamente mais do sistema nervoso central, ele tem atividade simpática, então existem medicamentos que têm atividade simpática também. Um exemplo, as catecolaminas, aí você tem a dopamina, a dobutamina, a serotonina e entre outras, né? Aí você tem os medicamentos que tem adrenalina, atropina, a dobutamina que é medicamento, né? A dopamina que é medicamento, o aramin que é de medicamento, o fisoxigmine que é um medicamento, o Buscopan, que é um medicamento. Então, assim, esses medicamentos, né, eles estão dentro do ou eles têm ação simpático-médica, simpáticas, né, ou eles têm ação parasimpática. Então, quando a sua fisiologia, o seu coração, ele tem um batimento cardíaco normal, né, vamos supor, 12/8, sistólica. A sistólica é 120, né, que é a 12 que a gente chama. E a diastólica é 80, né, é 8, que na verdade é 80. Então, aí, fisiologicamente, o seu coração, ele tem uma taquicardíaca. A frequência ele vai ter como é que chama? Vai ficar hipertenso, né? Está acima não é frequência, não, está falando de hipertensão. Está acima. Então, você vai usar um medicamento que ele vai baixar a sua pressão arterial. Então, ele está sendo antagonista, né, à parte simpática. Então, meio que ele vai fazer estacionar. Aí ele diz que é a parte parasimpática.
entendeu? E quando você, o seu coração, o seu batimento, vou falar coração, fica mais fácil. A sua frequência cardíaca, né, ela está taquicardia, bradicardia, aí você vai usar um medicamento que ele vai aumentar a parte simpática ou parasimpática. Então fica mais fácil esse entendimento quando a gente coloca os medicamentos falando de medicamento. Por quê? Tanto o simpático quanto o parasimpático, eles são agonistas. Simpático ele tem a parte agonista e antagonista, né? Que teoricamente na prática ele vai agir como com a sensação, como falou aqui, de estresse, né? E de repouso. Você entendeu? Então, são medicamentos que você vai aumentar, ou se está alto, você vai reduzir. A mesma forma é o parasimpático também, entendeu? Que ele tem a parte agonista e tem a parte antagonista, que ele também vai ficar na parte do estresse e você vai deixar ele na parte do repouso. Por isso que ele dá essa confusão quando fala de atividade simpática, que é estresse, e parasimpática, que é repouso, onde na verdade tanto um quanto o outro eles têm antagonismos, né? Antagonismo, beleza? Vai ficar mais fácil quando a gente for evoluindo aqui nos estudos. Embora os músculos ventriculares, olha só como isso é interessante, embora os músculos ventriculares não sejam inervados pelo sistema parasimpático, esse sistema tem significativo controle no nó sinatrial e no nó atrioventricular. Então, a parte parasimpática nos músculos ventriculares, ele não vai ter, porém ele vai ter o controle pelo isso aqui, pelo nó sinatrial e o nódo atrioventricular. Também é bom você chegar lá na parte da fisiologia e dar uma estudada nisso aqui, né? E de repente você para pensar assim, pô, por isso que a pessoa quando tem um problema cardíaco, ele usa um gerador, você entendeu? Será que isso se conecta uma coisa com a outra? Então é bom a gente dar uma averiguada nisso aí para ver se tem essa conexão, né? Isso aí já é um entendimento mais para a área hospitalar. É bom a gente ver isso aí, beleza? A gente, que eu digo assim, vocês, eu e todo mundo. Vamos lá. Assim, ambos os sistemas em condições normais exercem controle fisiológico contínuo de órgãos específicos. No estudo da farmacologia do sistema nervoso autônomo, deve-se lembrar que a inibição farmacológica do sistema permite a predominância da atividade oposta, beleza? Coloca na cabeça que o sistema nervoso autônomo é o involuntário, que é o simpático e o parasimpático. E o sistema nervoso somático é o voluntário, beleza? Aí ele diz aqui que no estudo da farmacologia do sistema nervoso autônomo deve ser lembrado que a inibição farmacológica do sistema permite a predominância da atividade do sistema oposto. Se ligou aí? Os principais transmissores do sistema nervoso autônomo são a acetilcolina. Eu adoro essa molécula aqui. Ó. No sistema nervoso parasimpático é a noradrenalina. A gente vai desenvolver isso lá também. No sistema nervoso simpático, do sistema nervoso autônomo, a acetilcolina no sistema nervoso parasimpático e a noradrenalina no sistema nervoso simpático, pois a comunicação entre células nervosas, portanto, entre neurônios e órgãos afetores, ocorre através da liberação de sinais químicos, substâncias químicas específicas produzidas pelas terminações nervosas, denominados neurotransmissores. Essas liberações dependem de processos provocados pela captação de íons cálcio e regulados pela fosforilização de proteínas plasmáticas. Existem receptores específicos para os neurotransmissores, pois como são hidrofílicos, portanto não lipofílicos,
não consegue atravessar a barreira lipídica das células-alvo. Embora sejam neurônios considerados simpáticos, nem todos os neurônios pós-ganglionares simpáticos liberam noradrenalina, como, por exemplo, os neurônios pós-ganglionares simpáticos que inervam as glândulas sudoríparas e alguns vasos sanguíneos nos músculos esqueléticos que liberam acetilcolina, em vez de noradrenalina. Isso aqui eu vou trazer depois. Eu vou falar só sobre isso aqui, que aí, ó, vai ficar porreta, entendeu? Eu tenho um esquemazinho para ter uma interpretação melhor disso aqui, ó, que ele diz neurônios pós-ganglionares, pré-ganglionares, aí tem do simpático, tem do parasimpático. Quem é que está lá é acetilcolina, né? Acetilcolina e a noradrenalina. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Essa parte aqui, ela não influencia muito quando você está na prática, entendeu? Não influencia na administração de medicamento. Porém, esse entendimento ele é excelente para você fazer concurso público, né? Que você vai ter esse entendimento e aí você consegue desenvolver com facilidade. Da mesma forma, essa parte aqui, ó. A via eferente autonômica é considerável bineuronal, simpática ou parasimpática, possuindo um neurônio pré-ganglionar e um outro pós-ganglionar. A sinapse chamada quem não sabe o que é sinapse, a gente precisa dar uma estudada lá na parte da fisiologia, né? Fisiologia do sistema nervoso central, né? Onde tem, falando lá do cérebro, cerebelo, bulbo, medula espinhal, é importante porque esse conhecimento ele é excelente, porque tem muitas doenças neurodegenerativas que os medicamentos ele agem, né, na modulação dos neurônios. Então, é bom colocar a fisiologia. Gente, a fisiologia, ela anda de mão dada com a farmacologia. Se você ainda não está estudando fisiologia, eu aconselho você a estudar mais fisiologia do que a própria farmacologia. É sério. Porque quando você compreende a fisiologia de uma forma simplificada, né? Claro que a gente vai estudando, vai tendo suas dificuldades, a gente chama o professor para interpretar aquela situação, o livro. Eu vou falar depois sobre qual o melhor livro estudar, né? Tem linhas diferentes. Se você quer estudar um livro para você ter um entendimento clínico, né? Sobre interações medicamentosas, eu tenho um livro que eu gosto de estudar aquele livro, um exemplo, Penildo Silva, né? E Hungry Daylo, são os livros que eu me aprofundo, que eu gosto dele, sabe? Eu gosto de estar lendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, né? Eu estou com dúvida no medicamento, vou lá nesse livro, dou uma lida, e depois eu pego um artigo, porque o livro é a base. Mas aí tem a prática, que a prática ela está dentro dos artigos, né? Se você não tem a experiência hospitalar ou farmácia comunitária, você traz a prática como os artigos. Os artigos, na verdade, é a prática de alguém que colocou ali. E a literatura é a base, é o livro que a gente precisa ter. Ok? Então eu vou falar desse livro, depois fazer um vídeo falando só desse livro e colocando na prática como é que eu faço a busca de interações medicamentosas. Porque a gente sabe que interação medicamentosa é um assunto assim, né, complexo e de todo dia a gente tem que estar fazendo isso. E é bom estudar isso até mesmo para reconciliação medicamentosa, onde tem equipes de farmacêutico que trabalha junto com a equipe médica, né, com a interação medicamentosa, onde tem aquela equipe de farmacêutico que visita o paciente na emergência, onde pega o nome dos medicamentos lá, né, a doença do paciente. Então, o primeiro contato que o paciente tem, o primeiro contato, obviamente, que o paciente tem
dentro de um hospital é a equipe de enfermagem, né? Aí vem os médicos, né? Nutricionista e um monte de profissionais. E dentre esses profissionais tem o farmacêutico, que ele vai lá justamente fazer essa conciliação medicamentosa, né? E tem uma equipe, uma bancada, né? Os hospitais de grande porte, eles trabalham com essa equipe. Cara, é interessante demais você presenciar isso, né? Ver isso na prática, o quanto é bom você estar e ver o quanto o profissional farmacêutico ele é importante na área de saúde. Por isso que a gente precisa estudar para complementar a grade, né, de profissionais que estão lá na farmácia comunitária, como na farmácia hospitalar. E análises clínicas também, né? Mas a minha paixão de verdade eu corri de análises clínicas. Eu acho aquilo ali hiper mega difícil de estudar, não é minha área. Então eu gosto da área hospitalar e da área de farmácia comunitária. Deixa eu ler esse pouquinho aqui para a gente finalizar o vídeo, para não ficar extenso, né? Então, a via eferente autonômica ela é considerável bineural, simpática e parasimpática, possuindo um neurônio pré-ganglionar e o outro pós-ganglionar. A sinapse chamada ganglionar é a que se situa-se nos gânglios nervosos entre os neurônios pré e pós-ganglionares e neurotransmissores das sinapses ganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas. É a acetilcolina, que também é um neurotransmissor da sinapse neuroefetora do sistema parasimpático. Você vê como é um negócio doido de estudar, de ler isso aqui? É porque a gente não está com as figuras. Se tivesse a figura aqui, o entendimento ia ficar melhor. Mas esse pedacinho aqui eu vou desenvolver depois com vocês. Isso aqui é só um resumão do que a gente tem para frente, né? Hoje é dia 16 de junho de 2025 e todos os dias a gente vai ter até o dia 30 de junho somente vídeos falando de sistema nervoso central e periférico, né? A gente vai bater na tecla aí bastante sobre isso aí. Os neurotransmissores da sinapse neuroefetora do sistema simpático é a noradrenalina. E os gânglios simpáticos constituem em duas cadeias de gânglios dispostos de forma segmentar, laterais à coluna vertebral. Assim, as fibras pré-ganglionares simpáticas geralmente são curtas, viu? Você vai entender isso aqui depois. E os gânglios simpáticos estão próximos da coluna vertebral, enquanto as fibras pós-ganglionares simpáticas, de módulo geral, são longas, pois surgem nos gânglios vertebrais e seguem a direção das células efetora inervada. Os neurônios que liberam a noradrenalina são denominados de neurônios adrenérgicos ou noradrenérgicos, e os neurônios que liberam a acetilcolina são denominados neurônios colinérgicos. Eu vou parar por aqui e depois vou dar continuidade aqui, ó, resumo do sistema parasimpático. Galera, é o seguinte, esse canal ele tem como intuito de aprofundar os nossos colegas de farmacologia, né, tanto a medicina quanto a farmácia, né? Então a gente precisa estar nos aprofundando nesse assunto, que esse assunto ele é maravilhoso, ele é de grande importância, né, principalmente para a área hospitalar. Acredite, principalmente para quem trabalha em emergência. E eu convido a vocês a seguir o canal e teremos sucesso, né? Sempre.